né? Eu vou num local que é bonito, chique, uma luz adequada, um ambiente bonito. Eu paguei, estou fazendo um soro maravilhoso que me disseram que tem isso, que tem aquilo e tem aquilo outro. É bem possível que eu consiga me sinta melhor, simplesmente porque eu estou num ambiente sendo sugestionado de que aquilo ali vai trazer um efeito benéfico, quanto a evidência mostra que não. Eu preciso fazer suplementação para quem precisa ser suplementado. Não é porque a pessoa quer. Olá a todos, eu sou o Dr. Rodrigo Menger e esse é o Além do Peso, um podcast sobre saúde, performance e longevidade. Dr. João Vilney, é uma honra poder conversar contigo hoje, né? Colega de tanto tempo de trabalho, tanto na Santa Casa quanto no HPS. E dentro das nossas conversas ali, naqueles intervalos para o café no HPS, a gente já conversou sobre esse boom das clínicas de injetáveis, né? E eu lembro que tu me falou que quando a gente se forma médico, a gente faz um juramento escrito pelo Hipócrates, né? Médico grego de 400 anos antes de Cristo, pai da medicina. Tem duas frases interessantes nesse juramento que eu queria citar aqui. Uma delas é: aplicarei os regimes para o bem dos doentes, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal. E se eu cumprir esse juramento e não violar, que me seja concedido desfrutar da vida e da arte, honrado por todos os homens, por todos os tempos, e se o transgredir e perjurar, que me aconteça ao contrário. Então, João, tu com a tua vasta experiência em nutrologia, professor universitário, tu acha que a gente dentro da classe médica, assim, está perdendo um pouco a noção em relação ao foco do tratamento, né? Tirando o paciente do foco e talvez olhando mais para protocolos, para, né, para o retorno financeiro que isso está acontecendo dentro dessa nova realidade médica das redes sociais, ou na verdade elas mesmas estão expondo essas pessoas que sempre existiram e que sempre aconteceu? Obrigado, Menger, pelo convite para estar aqui hoje conversando contigo e com as pessoas que te acompanham, né? Eu tenho a oportunidade de te acompanhar desde residente, eu não vou dizer quanto tempo isso tem, mas são muitos anos e muitos casos em comum e, em geral, coisas mais complexas. Tu começou citando o juramento de Hipócrates, e o juramento é uma coisa que me emociona. Enquanto tu estava falando agora, eu estava ficando arrepiado, porque o juramento ele me emociona desde muitos anos. Cada vez que eu escuto, ele emociona. Eu me lembro da formatura da minha filhada e do meu filho, quando eles foram fazer o juramento, de eu quase ir às lágrimas disso. Ano passado eu tive a oportunidade de ser paraninfo de uma turma e eu usei o juramento em algum momento, porque aquela parte que diz se eu cumprir esse julgamento, se eu cumprir esse juramento, que eu seja respeitado, né, pelas outras pessoas, que eu seja respeitado pelos meus pares. Isso é uma coisa importante. Eu pessoalmente preciso ter e quero ter e tentei construir uma carreira ao longo de mais de 30 anos buscando ter o respeito, que as pessoas me respeitem pelo conhecimento, por manter atitudes que sejam éticas. E dentro dessa questão do conhecimento, onde está aquela primeira frase que você citou, de ajustar quais são os tratamentos que realmente fazem diferença para as pessoas. Então, o boom da terapia injetável que a gente está vendo agora, eu acho que ele é uma mistura de várias coisas. Eu acho que tem uma mistura de pessoas que não têm uma adequada formação científica em um determinado critério para olhar, para conseguir ler não o protocolo, mas quais são os estudos que geram aquele protocolo, quais são as evidências que a gente tem para fazer aquela aplicação dos determinados tratamentos. Tem gente que tem dificuldade para ler e interpretar a evidência. Eu acho que essa é uma parte que está relacionado a isso. A parte financeira, eu acho que ela sempre existiu. O que as redes sociais
na minha impressão, fazem é que antes tudo aquilo que ficava um pouco à margem, que um fala daqui, outro fala dali, isso ficou completamente exposto. O fazer a propaganda que era no boca a boca, a propaganda é o teu paciente, a propaganda é o trabalho que você exerce com o teu colega, que ele te referencia um paciente porque ele tem confiança que você vai ajudar aquela pessoa, que você vai ajudar o colega. Isso são coisas importantes. Eu acho que isso a gente precisa manter. Eu acho que esse tipo de propaganda a gente faz com os colegas, não é vendendo uma clínica bonita, chique, famosa, com tapetes fofos e luzes, sabe? Aí, vendendo a experiência. A experiência é resolver o problema que os pacientes têm. Então, buscar a evidência, eu acho que isso tudo começa por conhecer os pacientes, história, exame físico, é o que eu ensino primeiro os meus alunos. Conversa, coleta história, faz exame físico, gera hipótese diagnóstica. E é disso que vai te desenvolver quais são os exames eu vou pedir em cima de uma hipótese. Qual é o tratamento que eu vou fazer para corrigir aquele problema que eu estou fazendo um diagnóstico baseado na melhor evidência disponível. Tu está falando das clínicas, mas uma outra questão que entra dentro disso é os pacientes que marcam a consulta mandam um link, algum contato para alguém que lhe devolve uma lista de 50, 60, 90 exames que o médico não viu aquele paciente. Então ele não tem uma hipótese, ele tem alguém, então ele pede um monte de coisa. E, na minha impressão, ele espera que algum daqueles exames explique o que é que o doente tem, e não a história e o exame físico, que são as coisas que direcionam quais exames eu preciso pedir. E aí, exames eles têm erros. Se você pede 90 exames, vai dar errado. E aí você se agarra naquele exame. Eu tenho um colega que consultou, fez um exame que não tem evidência e deu um nível elevado de boro. Todo mundo vai perguntar o que é boro. É um troço que está lá no meio da tabela periódica, que a gente estudou em química, mas que a gente não sabe nem direito qual é a importância que isso tem no corpo humano. Então você começa a querer suplementar coisas ou fazer orientações que elas não estão baseadas numa hipótese diagnóstica para deficiência, para aquele problema que o paciente tem. Eu vejo desta forma. Eu acho que as redes sociais permitem. A minha geração vai dizer que o papel aceita tudo. A geração atual vai dizer que o YouTube, que o Instagram, que o TikTok aceitam qualquer negócio que a gente possa dizer, principalmente quando a gente diz bonitinho, num ambiente bonito, chique, famoso, aí a gente consegue convencer as pessoas. E como mudou, né, João, essa relação com os pacientes? Deixou de ser algo individualizado, onde tu escuta a história do paciente, tu entende as necessidades dele e até por parte da população se passa uma percepção de quanto mais exames tu pedir, quanto mais complexo for o processo, né, e muitas vezes deixando de ser pessoal, deixando de ser individualizado, ele é melhor, talvez ele seja mais completo, mais moderno, né, não é? Tu também deve perceber isso, né? Não é incomum, às vezes, o paciente solicitar, mas não vai pedir exames e não vai pedir mais complexo, né? Então, aquele exame mais caro, como se isso necessariamente fosse uma medicina melhor, um cuidado melhor, né? E dentro da nutrição, que é um assunto que cada vez está mais importante, né? Eu acho que nunca na história a gente teve uma preocupação tão grande com a questão nutricional, com as vitaminas, com as suplementações, um mercado que movimenta bilhões, diga-se de passagem, né, João? Mas a nossa via natural é a via oral, né? Por onde entram todos os nutrientes da nossa dieta e diga-se de passagem, eu acredito que deveria ser, a gente esperaria que fosse suficiente, que a nossa alimentação fosse boa o suficiente para nos suprir de todas as necessidades. O que com a correria do mundo moderno, com a qualidade dos alimentos, a gente sabe que nem sempre é verdade. Então as suplementações são necessárias, né? Isso é evidente. Mas
essa é uma dúvida, né? Em que momento a via endovenosa, que seria a mais complexa, né? A mais direta, a mais perigosa também, passou a ter tanto protagonismo, né? Em favor, às vezes, da suplementação mais comum, mais natural, que é a via oral, né? Então, por que essa mudança hoje, essa promessa de que a via endovenosa, né, através da veia ali, suprir essas necessidades nutricionais, ela possa ser melhor, mais efetiva e necessariamente mais cara? Eu acho que a gente precisa ver quem precisa ser suplementado. Então ficou um boom que todo mundo precisa tomar um monte de suplementos e um monte de coisa. Quando a gente conversa, por exemplo, em medicina do esporte e precisa suplementar, a gente tem que ver quem é aquela pessoa que está treinando. É alguém que vai à academia de vez em quando ou é um atleta de alta performance? Alguém que busca objetivos. Então a gente tem que ver para quem a gente vai fazer suplementações. Na população em geral, também, quem eu preciso suplementar? A maioria das pessoas, se a gente consegue orientar, se elas conseguem ter uma alimentação adequada, tá? Equilibrada, e aí a gente vai dizer em quantidade de proteína, em quantidades adequadas de carboidratos e de lipídios, frutas, legumes e verduras, se elas conseguem ter uma alimentação que seja equilibrada, classicamente aqueles pratos coloridos e tal, com todas as refeições ao longo do dia, as pessoas devem alcançar todas as necessidades de macro e micronutrientes. Quando a gente pensa nos pacientes que a gente acompanhou durante muito tempo juntos, pacientes de cirurgia bariátrica, bom, eu tenho um cenário diferente. Essas pessoas têm uma má absorção que é induzida pelo procedimento cirúrgico. Essas pessoas a gente precisa suplementar. E normalmente a gente suplementa por via oral. Esse é o caminho para esses pacientes. Os pacientes que eu lido com cirurgias abdominais complexas, câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer de esôfago, pacientes com ressecções extensas do trato gastrointestinal, essas pessoas têm limitação do quanto elas conseguem comer e têm problemas de absorção. Essas pessoas a gente precisa suplementar. E a preferência sempre é a suplementação usando o trato gastrointestinal das pessoas. Esse é o caminho. E esses eu preciso suplementar. Dependendo das patologias, a gente precisa organizar. Agora, qual é o melhor caminho? Assim como o melhor caminho para comer é a via digestiva. A gente tem um trato gastrointestinal que funciona, a gente consegue se alimentar. A via intravenosa, ou a via parenteral, seja ela intramuscular ou intravenosa, ela terá as suas indicações, porque aquele nutriente não consegue ser absorvido para aquele paciente, ou porque aquele paciente não consegue ter resposta. O que a gente vê com alguma frequência, pacientes que precisam repor B12, tá? Porque o trato gastrointestinal alterado não consegue absorver B12. Pacientes que precisam repor ferro em determinadas quantidades, porque eles não têm resposta ao ferro, não toleram o ferro, ou o trato gastrointestinal não consegue absorver. Essas são indicações as mais frequentes. O problema que a gente está vendo é a reposição da tabela periódica. As pessoas fazem exames que não têm validação, exames de corrente elétrica, não estou falando da bioimpedância que avalia a composição corporal, mas para avaliar deficiências de nutrientes, de coisas que não existem, de exames que não têm validação, para dizer que a pessoa precisa repor isso ou aquilo daqueles elementos que estão lá no meio da tabela periódica. Eu me lembro de um paciente que precisava receber, que tomava vanádio. É um outro troço que está lá no meio da tabela periódica, o que a gente não tem evidência que o organismo precisa. Então você começa a propor suplementações com a ideia mágica de que eu vou te suplementar com isso e com aquilo, e que você vai se sentir melhor, que essa via ela é mais efetiva. Não, a via intravenosa ela é importante, sim, para quem precisa. E vamos lembrar, assim, quem estiver escutando, que essas vitaminas que a gente repõe, esses elementos como ferro e vitamina B12, eles não são caros. Né? Eles são
razoavelmente acessíveis, principalmente B12. Então, tem as indicações de fazer isso. E quando é documentado que aquela pessoa precisa. Então, eu preciso avaliar isso adequadamente. Quem realmente eu preciso suplementar por uma outra rota que não seja o trato gastrointestinal. E a abordagem dos problemas, né, João? Muitas vezes essas reposições são colocadas como uma solução fácil para um problema bastante complexo, né? Como a gente vê frequentemente, mesmo no caso da cirurgia bariátrica, onde a gente tem modificações do trato digestivo, mas na sua maioria, considerando as duas técnicas que a gente mais realiza ali, o sleeve e o bypass, a gente não costuma ter quadros de desabsorção grave ou problemas como tu muitas vezes enfrenta lá na cirurgia oncológica, em casos, né, ou em algumas técnicas de cirurgia que não são tão comuns no nosso meio, que são extremamente desabsortivas e que até se utilizava mais no passado, né? Vivi isso. Tu passou por isso também, né? Passei por cirurgias extremamente desabsortivas e ter que suar sangue para conseguir acomodar essas coisas. Felizmente, elas ficaram Na história, né? A na gente história. aprendeu com isso. Às vezes a história tende a querer voltar, né? Algumas técnicas, mas assim, não é o habitual, sem sombra de dúvidas, né? Mas o quanto a gente percebe que problemas complexos como cansaço, por exemplo, né? Que é algo que pode ter milhares de motivos, né? Extremamente difícil de avaliar e que muitas vezes é colocado como uma solução simples de reposição. Claro, a gente tem ali algumas deficiências, como tu mesmo disse, o próprio ferro e a B12, que vão gerar quadros anêmicos muitas vezes e que pode gerar algum quadro de fraqueza, mas que não é só isso, né? A gente tem problemas que vão desde questões psicológicas até questões de estilo de vida, enfim, e que não estão necessariamente relacionados a isso. Mas é colocado muitas vezes em forma de cardápio, né? Isso é meio apavorante, assim, tu tem um cardápio, eu quero um soro para cansaço, eu quero um soro para pele, para felicidade, anti-aging, né? Como é complexo ver isso. Isso é mercado. Isso é alguma coisa completamente mercadológica. Isso não tem, nós não temos nenhuma evidência para poder fazer uma recomendação ou que um paciente chegue num local e assim como ele folheia o cardápio, se hoje eu quero pizza, massa ou eu quero carne e qual é o prato que eu quero, ele escolha qual soro que ele vai receber. Tá? Algumas coisas são. Tudo que é tratamento, você citou o Hipócrates, mas tinha um outro muito antigo, que agora me foge o nome, que é o pai da farmacologia, que dizia que a diferença entre veneno e remédio é a dose. Quando eu vou propor alguma coisa que eu vou fazer por via injetável, eu realmente coloco aquela coisa ali dentro do organismo. Qual é exatamente a dose que a gente está utilizando? Aquela pessoa tem a deficiência daquele nutriente? Eu tenho essa deficiência. Quando a gente vai fazer coisas que são injetáveis, eu estou puncionando alguém. Eu tenho riscos de punção, de puncionar errado, de ter extravasamento das pessoas, tenho risco de flebite, de infecções. E provavelmente eu tenho risco de que aquela pessoa não precisa daquela suplementação que ela está escolhendo ali. Você falou a questão do cansaço. Isso tudo começa por uma adequada história. Tá? Você dorme, você não dorme? Como é que é o teu padrão de vida? O quanto você está estressado? Eu não consigo me concentrar. Mas será que você não está passando o dia inteiro folheando telas e telas e telas e não consegue te concentrar porque as demandas são muito grandes, que você está fazendo mais coisa do que você é capaz e por isso você não consegue ter capacidade de concentração? Tá? Você tem um sono adequado, você tem uma alimentação adequada. Tá? Quem trabalha com medicina do estilo de vida vai lembrar das coisas que são tóxicas, álcool, tabaco, fora aquelas coisas que são ilegais. Tá? Sim, que elas estão envolvidas. Daqui a pouco a pessoa tem uma vida que é estressante, que ela não dorme, que ela tem uma demanda muito grande no seu trabalho, na sua vida, e que o cansaço é isso. E que alguém propõe, então nós vamos fazer um soro assim, com cores, ou sei lá, tá? Em que você vai resolver o teu cansaço.
A gente sempre precisa lembrar que existe uma coisa também histórica chamada efeito placebo. Uhum. Então, Que eu, responde boa parte desses efeitos, muitas vezes, muitos. né? Por isso, assim, quando a gente vai olhar do tratamento da obesidade hoje com, com os análogos do GLP-1, quando a gente vai olhar, todos os ensaios que são feitos com eles são comparados com placebo. E as pessoas que tomaram uma injeção que não tinha nada, uma parte delas também perdeu peso, porque ela está tomando uma injeção, Ela acreditava que estava ela recebendo. acredita que aquele troço pode ter funcionado, tá? Então isso existe, né? Eu vou num local que é bonito, chique, uma luz adequada, um ambiente bonito. Eu paguei, estou fazendo um soro maravilhoso que me disseram que tem isso, que tem aquilo e tem aquilo outro. É bem possível que eu me sinta melhor, simplesmente porque eu estou num ambiente e sendo sugestionado de que aquilo ali vai trazer um efeito benéfico, quanto a evidência mostra que não. Eu preciso fazer suplementação para quem precisa ser suplementado. Não é porque a pessoa quer e que ela precisa, isso tem indicação de fazer essas coisas. Eu me lembro de um vídeo há um tempo atrás de alguém recebendo uma injeção de azul de metileno. Um soro com azul de metileno, um soro azul bonito, aquele negócio. Tá? Ah, eu sou intensivista, minha primeira formação é intensivista para depois caminhar para o lado da nutrição. A gente usa azul de metileno dentro da UTI em choque refratário, né? Em pessoas que estão extremamente graves, que isso é quase a última opção. Tá? Usar azul de metileno é longe de ser algo que é inócuo. E a pessoa dizendo isso vai aumentar a tua síntese de ATP. Entre terminar aquele vídeo e provavelmente na nossa conversa aqui, muitos dos meus ATPs eu já troquei, porque é uma molécula que dura milissegundos produzindo energia. Não acumulo ATP para o resto do dia, ou para as próximas horas, ou os próximos minutos. Mas é bonito de dizer isso, e que isso vai melhorar a tua capacidade de concentração e o foco. Soro disso, eu me lembro na época do Covid, soro da imunidade. Uhum. Tinha isso, vamos melhorar a tua imunidade fazendo um soro que tem isso e que tem aquilo. A gente sabe que não funciona desse jeito. Eu não tenho como modular a imunidade para que as pessoas não tenham infecções, não peguem infecções virais. Mas é bonito de vender as coisas. E é interessante, né, João, porque os pacientes, eles não têm obrigação de saber desses conceitos científicos ou dos custos, né? E quando a gente fala numa população, realidade Brasil, né, cada vez mais carente, entender a questão dos custos no manejo dos pacientes é fundamental, né? Então, as reposições que tu citou são o próprio azul de metileno, que deve custar centavos, né? Reposições como B12, ferro, que na sua maioria não são tratamentos caros. Às vezes eles são vendidos numa roupagem moderna, numa roupagem que promete resultados bem complicados de prometer, Uhum, né, a custos elevadíssimos, ali com margens de lucro de 10, 20 vezes, né, o uhum, custo daquela medicação. E, e o que eu sempre tive muito questionamento em termos das clínicas de injetáveis é o dilema ético entre o médico prescrever aquele tratamento que ele mesmo vende, né? A dificuldade em tu lidar com a questão ética de tu te beneficiar comercialmente daquele tratamento que uhum, tu prescreve, né? E isso entra muito atualmente, e tu citaste ali os análogos do GLP-1, o tratamento para obesidade, que é uma revolução, sem sombra de dúvidas, hoje no tratamento da obesidade. A gente nunca teve um tratamento tão eficiente, a gente nunca teve resultados tão consistentes quanto as medicações que a gente tem hoje, semaglutida, tirzepatida, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um crescimento do mercado paralelo dessas medicações, que muitas vezes são vendidos por esses próprios médicos em clínicas de injetáveis, né? uhum. Usando margens de lei, usando algumas brechas, né?
onde, da mesma forma, os pacientes são submetidos a tratamentos superfaturados, né? Onde esse médico vai lá, adquire uma medicação genérica ou uma medicação importada, muitas vezes do Paraguai, né? E faz na sua própria clínica o tratamento por um valor infinitamente maior, né? Então, o dilema de tu poder fazer uma medicina atualizada, mas ética ao mesmo tempo, né? Que eu me lembro, a gente não pode, nós médicos, a gente não pode ter farmácia. Então, eu vender aquilo que eu prescrevo para mim, é um imenso dilema ético. Em relação aos medicamentos, as famosas canetas emagrecedoras, os análogos do GLP-1 injetáveis, e agora com o GLP-1 mais o outro peptídeo, com o GIP, eles claramente são uma revolução nos últimos 10 ou 15 anos do tratamento da obesidade. Não há dúvida em relação a isso, os remédios são muito melhores do que tudo o que a gente já teve ao longo dos anos que eu estudo obesidade, que são mais ou menos uns 25 anos, sem contar lá o tempo da faculdade, mas a dedicação para trabalhar com terapia nutricional e nutrologia, juntando essas duas coisas, dão mais de 25 anos. E os remédios, esses são muito melhores. Só que, mais uma vez, assim, os estudos mostram que a dose do remédio é aquela. Não é assim 3 vezes por semana. A dose da semaglutida, da tirzepatida, é 1 vez por semana. Essa é a dose. Essa é a dose que os estudos mostraram que a gente tem real evidência de que as coisas vão funcionar, com todo o cuidado que precisa ser feito. Eu preciso fracionar as doses? Não, nós não temos nenhuma evidência em relação a isso. Se o paciente não está tolerando, é papel do médico fazer ajuste. E se ele não está tendo a perda de peso suficiente, é papel do médico ajustar a dose e rever se o paciente está fazendo o dever de casa. Você está mudando a sua alimentação, você está fazendo exercício, está fazendo todo aquele pacote de mudança do estilo de vida que é necessário para um adequado emagrecimento, e não é só depositar o resultado disso em cima de um medicamento. Até porque obesidade é uma doença crônica que não vai ter cura. As pessoas vão conseguir controlar isso, mas no momento em que elas deixam de fazer o dever de casa, deixam de controlar a alimentação, exercício, ou algumas vão precisar do medicamento por um longo período, talvez para o resto da vida, a doença vai voltar. Ela continua ali. Ela não vai ser curada. A própria cirurgia bariátrica, ela não cura a obesidade dos pacientes. Ela controla. É um tratamento muito bom, efetivo, tem os seus efeitos colaterais, muda a sobrevida das pessoas, né? É muito claro os benefícios que a gente tem em relação a isso, mas elas têm as suas indicações, os seus controles adequados e que funciona quando as pessoas fazem o tratamento certo e fazem o dever de casa direitinho. Continuam mudando, senão quantos casos a gente viu de reganho de peso? Fez a cirurgia e engordou tudo de novo. Sim, acontece. Não, mas as pessoas, a gente vê que as pessoas tomam as coisas que não deveriam. Eu já vi comida batida no liquidificador, né, para a pessoa Pós-cirurgia, né? tomar pós-cirurgia, né? Álcool, leite condensado, as pessoas tomando, vai passar, vão conseguir. Então, o tratamento também da obesidade, ele envolve tudo isso. E acho que, mais uma vez, quando você está falando da questão do Paraguai, acho que a gente precisa saber de onde a gente está comprando as coisas, porque a gente não sabe exatamente o que é. Pode ser eu não compro de um lugar que está certificado direitinho, é mais barato, mas eu não sei exatamente o que é, qual é a quantidade, quais são os efeitos colaterais que eu posso ter disso. E é só procurar o quanto a gente tem de efeitos colaterais. A literatura tem mostrado o número de casos de pacientes com pancreatite relacionado a análogos de GLP-1. E pancreatite não é uma doença leve, algumas vezes ela é muito grave. Pacientes que vão procurar emergências com dor, com desconforto
abdominal que precisam parar na emergência porque estão tomando medicamento e não conseguem ter um controle satisfatório. Então, mais uma vez, isso precisa de acompanhamento das pessoas e fazer os tratamentos como eles são publicados, como eles são validados. Não é o protocolo do doutor fulano. Quando a gente escuta que é o protocolo do fulano, isso Normalmente é o já protocolo dá do uma Instituto Dr. Fulano. já dá uma coceira, porque as pessoas provavelmente estão criando algumas coisas. A gente está falando de efeitos colaterais. Tem uns protocolos aí que tem nome de cidade que falam de uso de vitamina D em doses cavalares para as pessoas, porque vai modular isso e aquilo. As pessoas que prescrevem isso, elas não vão atender quando o paciente faz intoxicação por vitamina D. Vitamina D intoxica. A intoxicação da vitamina D é relacionada ao metabolismo do cálcio. Então, elas fazem calcificação em determinado lugar. Cálcio alto leva à sonolência, à insuficiência renal das pessoas. Então, não é algo simples. Mas quando os pacientes ficam ruins, eles não procuram o instituto, o médico que fez o protocolo. Eles vão parar numa emergência. Não é inócuo, né, João? Nem as Não. reposições, uma vitamina, né? Como tu disse antes, né? O que diferencia o tratamento do veneno, muitas vezes é a dose. Isso para as medicações também, né? Paracelso Paracelso é o nome. era o grego. Não era um grego, é um cara da Idade Média que faz esse comentário. E essa extrapolação também é uma maneira de tu criar uma aura de exclusividade, né? Por exemplo, nesses protocolos de reposições de vitaminas ou até mesmo das medicações, né? As microdoses, né? A indústria farmacêutica gasta milhões para transformar essa medicação de uso semanal, né? Para ter os efeitos que tem. E se criam protocolos de microdoses diários, por exemplo, ou individualizações de dose, né? Os estudos mostram os efeitos a partir de determinadas doses que a gente segue, né? Mas não, eu vou individualizar. Para ti, a gente vai usar uma dose X diferente. E isso costuma ser um artifício para linkar o teu paciente ao teu produto dentro da tua clínica, né? Eu sempre digo para os pacientes que me trazem isso, então por que tu não pergunta para o teu médico, olha só, eu quero usar essa medicação, mas me prescreve porque eu vou comprar na farmácia, ou me prescreve que eu vou comprar o suplemento e vou fazer, sei lá, no ambulatório da Unimed, por exemplo, né, uma suplementação. E normalmente isso, quando os pacientes fazem, gera um desconforto enorme e eles não saem com aquela receita dali, porque aquele tratamento está vinculado àquele estabelecimento, né? Sim. Então, isso acaba sendo muito complexo e os riscos, além dos gastos, né, são muito grandes. São. A maioria das pessoas leigas não sabem como é que um estudo como é que os estudos são feitos, né? Então, para chegar que aquela dose da semaglutida ou da tirzepatida é eficaz, passou por vários estudos. E muitos dos estudos começam por definir dose com centenas, com milhares de pessoas, que umas recebem dose mais alta, outros recebem que dose mais baixa, e você acompanhar ao longo do tempo isso. Que uns vão tomar o medicamento e outros vão tomar um outro medicamento que é igual, mas que não tem nada, para você avaliar as respostas disso. E não são feitos com os meus pacientes, são feitos de uma maneira que é genérica. Eu preciso saber se essas coisas realmente elas vão funcionar. Tá? Então, isso tem importância. A gente saber como os medicamentos são desenvolvidos para a gente chegar naquela questão da dose. Eu nem prescrevo, raramente eu prescrevo remédio por nome comercial. Então, o remédio tem o seu nome ali, farmacológico. E a pessoa o paciente que procure se ele quer o da marca A, B, C, D, se ele vai comprar, qual é o local que ele vai comprar, que aceita o cartão dele, que a pessoa tem uma condição melhor de fazer. Tá? Eu vendo orientações, eu vendo o meu conhecimento, a minha dedicação para as pessoas. Esse é o nosso trabalho. Tá? Eu não ganho parte de medicamento. Eu trabalho com medicamento injetável, sim. Eu prescrevo medicamentos injetáveis todos os dias da minha vida, inclusive sábados, domingos, feriados, que é a nutrição parenteral. Então, eu
faço suplementação das pessoas, né, utilizando macro e micronutrientes, vitaminas, oligoelementos, todos os dias. Para quem? Pessoas cujo trato gastrointestinal não funciona, né, que não conseguem, por questões cirúrgicas das suas doenças, o intestino não funciona, não absorve o alimento. Existe indicação? Existe. Existe uma indicação que é precisa. Tá? Não é porque eu estou me sentindo mais cansado, ou sem foco, ou eu estou deprimido, ou que eu perdi a libido, que eu preciso tomar uma vitamina injetável para alguma coisa disso. Precisa fazer um diagnóstico correto. Tá? E isso envolve uma adequada história, um adequado exame físico da pessoa, o pedido, a realização de exames complementares, eles complementam a história, eles complementam o exame físico, para fazer um diagnóstico certinho e aí fazer a suplementação disso ou daquilo, ou às vezes de 2 ou 3 coisas, mas aquilo que precisa não é um troço Não é um combo. genérico para as pessoas fazerem. Tá? Agora eu vou lá numa sala, então o doutor aqui prescreve, a doutora me prescreve um medicamento numa dose, mas eu tenho que ir lá na clínica fazer o medicamento. Vem cá, os estudos não mostraram os resultados assim, dessa maneira. A gente precisa olhar essas coisas com a adequada atenção. João, sabe que eu, depois de todos esses anos, né, eu tô aí há 15 anos trabalhando com obesidade, né, começando com a área cirúrgica e ao longo desse tempo, junto contigo, com outras pessoas que eu aprendi muito no caminho, lido com essas questões nutricionais também, de certa forma mesmo, sendo cirurgião do aparelho digestivo. E a gente aprende também, isso serve para a cirurgia bariátrica, que os pacientes, eles têm os médicos que merecem, assim, né? Eu acho que muitas vezes, hoje eu acho que acesso à informação não é uma barreira tão grande como já foi, né? Uhum, Hoje a gente tem acesso às informações de várias formas. E muitas vezes, esses pacientes, eles estão buscando isso. Eles estão buscando uma solução mágica, uma solução fácil, e estão dispostos a pagar por isso. E tá tudo bem, desde que isso seja colocado de uma forma honesta para eles, né? uhum. Então, sabendo dos custos, dos riscos, das outras opções, e o paciente pode escolher. E ao mesmo tempo a gente percebe um aumento muito grande na procura pela especialização de nutrologia, que muitas pessoas nem sabem o que é a Uhum. especialidade da nutrologia, e tu é um dos pioneiros no estado aqui nessa especialidade. E eu queria que tu desse agora para a gente encerrar o teu conselho. Quem hoje está procurando fazer nutrologia, né? Uhum. O que ele pode fazer, como ele pode pensar essa especialidade de uma forma ética, sem necessariamente vender protocolos ou esquemas, né? Então, assim, é possível essa especialidade realmente fazer de uma Uhum. forma útil para os nossos pacientes? Se é possível ser útil, com certeza, porque você falou ali do Hipócrates, né? Tem uma frase também antiquíssima, né? Que o teu remédio seja o teu alimento, que teu alimento seja o teu remédio. Então, a prescrição de um paciente mesmo que está hospitalizado começa pela prescrição da alimentação. Então, é possível fazer? Sim. E aí a gente tem que obedecer algumas regras. Primeiro, assim, a questão ética de prescrever o que precisa para aquelas pessoas. Quem quer fazer nutrologia, eu acho que é um caminho bonito de você conseguir lidar no paciente. A consulta é uma consulta complexa, é uma consulta que demora tempo, porque eu preciso conversar muito com as pessoas, fazer muitas perguntas sobre a sua vida, a sua alimentação, atividade física, quem é a vida daquela pessoa, quem é aquela pessoa ali, como se ela alimenta, como ela dorme, como ela deixa de dormir, quais são os estresses, quais são as conexões que essa pessoa tem, o uso de substâncias que são tóxicas, tabaco, álcool e outras ilícitas. A gente precisa estar envolvido com isso e saber como é que o paciente está conseguindo manter uma alimentação adequada. Então, isso tem muito a ver com
clínica antiga, de sentar, conversar com as pessoas, examinar elas. Então isso tem muito a ver com a minha primeira formação, que foi fazer residência de clínica médica. É uma coisa clínica raiz, né? Assim, de você buscar essas informações e você ajudar as pessoas a transformar, a mudar a sua vida e mudar as suas doenças. Só que isso tem que ser baseado nos preceitos éticos e nos preceitos de conhecimento. Então você tem que ter adequado conhecimento daquelas coisas básicas que vai se perdendo. Os alunos, eles quase choram quando eu disse, olha, isso aqui está no livro de fisiologia, isso aqui está no livro de bioquímica. Então eu preciso voltar a isso e entender como as coisas se processam dentro do organismo. Então, entender essas coisas, entender e reestudar fisiologia, bioquímica e como as doenças interferem nos alimentos, como os alimentos interferem em relação à doença. Esse conhecimento, ele é importante. Dá para fazer isso de uma maneira ética sem estar vendendo coisas como medicamentos injetáveis, como canetas com microdoses, ou como também o outro boom, né, que é vender reposição hormonal, que é algo também extremamente complicado. Reposição hormonal existe, ela é importante para quem precisa de reposição hormonal. Não, e isso é uma coisa muito complexa e que a gente tem que tomar muito cuidado quando está fazendo isso, porque algumas dessas coisas não terão volta, né? Algumas dessas coisas vão deixar sequelas nas pessoas para o resto da vida. Alguém que faz reposições hormonais inadequado e que tem um infarto ou que tem um AVC, que tem um fenômeno trombótico, é um preço que vai ficar para o resto da vida dessa pessoa. A gente precisa ter essa ideia, alterações de eixo, até alterações físicas que as pessoas têm. Então a gente tem que tomar o cuidado disso. Medicina baseada em conhecer os pacientes, em entender fisiologia e bioquímica, as interações em relação às doenças, né? E medicina baseada em evidência. Qual é a evidência que os estudos me trazem? Estudos que são bem desenhados, que a gente precisa saber ler um artigo, né? Saber fazer a avaliação criteriosa daquilo. Porque muitas coisas são publicadas e os artigos, às vezes, eles têm múltiplos defeitos. E a gente então precisa saber ler eles para conseguir extrair a informação adequada do que modifica a vida daquela pessoa. Qual é a reposição que esse paciente realmente precisa, seja de macronutrientes, seja de vitaminas e micronutrientes, como o ferro. Quem é que eu preciso repor zinco? Quem precisa repor vitaminas do complexo B, a vitamina D, vitamina K e todas as vitaminas? Existem pessoas que precisam fazer essa reposição. Tem pessoas que precisam fazer reposição hormonal, mas não é para todo mundo, né? E nunca, nunca reposição hormonal tem fim estético ou tem fim de performance. Isso, a literatura, isso, a ética médica, a literatura médica diz que não. Os riscos não Para isso, compensam para isso, né? não, os riscos são muito maiores do que isso. Só que aí a gente precisa olhar com uma caderneta de poupança. Eu preciso olhar lá para frente do resto da vida das pessoas, né? Não agora, e buscar pessoas que sejam entendidas nesses assuntos, porque essas coisas envolvem riscos para as pessoas, né? Então a gente precisa tomar muito esse cuidado. A nutrologia, né, João, me parece muito menos sobre prescrever coisas complexas, né, como terapias injetáveis ou chips com os hormônios, assim, e muito mais uma reconexão com o básico, né, com aquilo que tu falou em termos de estilo de vida, dieta, né, só que isso às vezes não vende tanto, não é tão popular, né, Uhum. mas
é algo que a gente perdeu ao longo dos anos dentro da medicina, que é o cuidado com o básico do paciente, com os Uhum, hábitos deles, né? Então, também sair daquela medicina baseada nos sintomas apenas e na medicalização, né? Só resolver a partir dos remédios, mas de uma mudança que é muito mais complexo. Isso a gente percebe muito frequentemente na cirurgia bariátrica. É mais fácil convencer um paciente a se submeter a um procedimento onde ele vai ter modificações do seu trato digestivo de forma permanente, do que uhum, talvez convencer ele para academia 3 vezes na semana, deixar de comer excesso de carboidrato, né? uhum. Então é um desafio, né? É um desafio muito grande. É um desafio grande, assim. Em geral, as pessoas não querem procurar um médico que vai dizer para eles, um especialista em nutrição, que vai dizer para assim: tá bem, você come arroz com feijão na hora do almoço. Nós vamos comer comida de verdade. Não precisa toda uma pompa e circunstância de alimentos que muitas vezes são caros. Quando a gente faz mudanças muito radicais na vida, seja ela na alimentação, a tendência é que a gente volta à média. Então, as mudanças tem que mudar as coisas que são do dia a dia. O que que eu escolhi para fazer de exercício, o que que eu escolhi para comer no café da manhã, no almoço, lanchinho da tarde, jantar, eventualmente a reposição da ceia. Tá? Tem um estudioso da relação do organismo humano com o horário, com a luz do sol, tá? Com o ritmo circadiano, que diz que é importante também que horas a gente está conseguindo comer e tirar aquela coisa de que eu preciso fazer cetose em jejum e não tomar café da manhã para aproveitar de fazer cetose. E aí eu vou comer mais tarde no dia. Eu sei que se eu comer mais tarde durante o dia, o meu organismo trabalha pior com carboidratos. Então eu preciso aprender a organizar isso também. Então fala da conexão com aquilo que é básico, tá? Cuidar da vida das pessoas. Por isso a consulta nutrológica ela é uma consulta complicada, é uma consulta demorada, tá? Mas ela não precisa estar propondo soluções que são mágicas. As pessoas buscam, elas querem muitas vezes uma solução mágica. A gente procura nos livros, procura na internet alguém que diga aquilo que a gente quer, né? Em estatística, em epidemiologia, a gente vai chamar isso de viés de confirmação. Eu quero procurar alguém que diga aquilo que eu Que eu quero quero escutar. escutar. Eu quero essa solução para mim. E tem muita gente que é muito boa em vender isso, a solução para as pessoas e para às vezes para problemas que não existem. Isso vale na área médica, mas vale para várias outras áreas do comportamento humano, tá? As pessoas querem soluções mágicas para suas coisas, vai cair do céu, né? Não Para cai. quem e para quem não quer, já sabe que não existe solução mágica, ou que daqui a pouco acabou tendo uma série de problemas com essas soluções mágicas e viu que realmente não é tão Uhum, simples assim, ainda bem que eles encontram profissionais como tu, João, que podem uhum, fazer a boa e velha medicina, né, do jeitinho uhum. como ela deveria ser. Como o Menger, né? Também. Ah, eu disse no início, quando você estava falando do julgamento do Hipócrates, tá? Ah, se eu cumprisse o juramento que eu gosto de boa fama entre os homens, que eu gosto de boa fama entre os meus pares. Eu preciso chegar em casa, deitar e dormir e saber que eu fiz as coisas direito. Quando as coisas não caminham bem, isso me incomoda. Eu quero ser respeitado pelos meus pares, pelos meus colegas, poder olhar e saber que eu sou respeitado. Não respeitado porque eu tenho um consultório, uma clínica que é bonita, que é chique, que eu tenho 800 ou 3 bilhões de seguidores no Instagram, porque o meu carro fala alemão. Não, não. Porque eu tenho essas coisas, um relógio dourado caríssimo. Não, não é isso. É o respeito e poder olhar para os meus colegas, para os meus amigos e ser respeitado por eles, por ser uma pessoa que mantém esses preceitos. Isso é importante. Caminhar de cabeça erguida é o melhor dos prêmios. É.
e comemorar, assim, quando a gente vai assim, olha, a gente fez um serviço que é bom. Ele não, tá, ele vai ser mais ou menos remunerado, mas a gratificação é essa. E espero que as pessoas estejam nos escutando, né, sejam pacientes, sejam pessoas leigas, que procurem pessoas que sejam eticamente adequadas, que não estão ali para vender soluções, mas para ajudar as pessoas. E para os profissionais que querem enveredar por essa área, procurem uma formação que seja séria, né? Bem certificada pelas sociedades médicas. Não é o diploma do local do fulaninho ou do ciclano. Existem sociedades médicas, cursos que são validados, tá? Para a gente poder procurar algo que nos ajude a ter uma formação adequada dentro de princípios científicos e éticos. Uma formação sólida e confiável. Sim, isso é importante. João, muito obrigado pelo teu tempo. É sempre um prazer conversar contigo. Um prazer e uma honra. Espero que a gente consiga ter trazido informações que sejam de valor para as pessoas que vão estar escutando essa conversa ao longo dos próximos minutos, dias, semanas, meses, anos. Um pouco de luz nessa área um pouco nebulosa. Sim, sim. João, obrigado. Penso. Valeu mesmo. Prazer e uma honra.